Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? É uma alegria aqui estar mais uma vez na casa do Senhor para falar daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Quarta-feira comecei uma série de mensagens. Nós estamos falando de coisas que provocam a ira de Deus. Sabia que existe algumas atitudes nossas? Existe coisas as quais a gente provoca. O que é uma provocação? Provocação é algo que a gente faz insistentemente, a qual gera um desconforto na outra pessoa. E às vezes a gente faz isso sem saber. Oséias, ele fala que muitas vezes nós perecemos, até morremos, erramos ou sofremos, porque nós não conhecemos as Escrituras e as palavras de Deus. E o primeiro exemplo que nós citamos aqui de algo que provoca a ira de Deus é a teimosia. A gente trabalhou o texto de Êxodo 4. Não vamos ir lá, 14, onde Deus ele fica bravo com Moisés. E olha que Moisés foi o homem mais manso de sobre a terra. Por que Deus ficou bravo com Moisés? Porque Deus queria fazer uma grande obra através da vida de Moisés. O povo estava gemendo sobre o jugo do Egito, e Deus, ele vai até aonde Moisés estava pastoreando as ovelhas, e ali se apresenta Moisés como uma sarça ardente, ao pé do Monte Sinai, ou o Monte de Deus, como é chamado. E ali Deus começa uma conversa com Moisés. E nesta conversa Deus fala o propósito dele, que Deus queria usar Moisés. E Moisés até então não conhecia Deus, até porque Deus se apresentou a Moisés, e Moisés fala, é que eu vou falar no finalzinho da história quem que me enviou. Daí Deus fala, o eu sou o que sou te enviou. Mas antes disso, por diversas vezes, Moisés falou, não, quem sou eu? Eu posso, eu estou confortável aqui, e eles já estão querendo me matar lá, e usou de diversas formas de se esquivar do dever que Deus queria que ele fizesse, até chegar no texto base que nós usamos na mensagem passada, que é Êxodo 4:14, onde fala, então se acendeu a ira do Senhor, e contra Moisés ele disse, não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, vendo-te alegrará o seu coração. Queridos, a gente viu aqui a primeira coisa, a teimosia. Hoje nós vamos ver a segunda coisa. E é das coisas que mais tem passagens aqui. E a primeira passagem aconteceu com Moisés, depois que ele aceita o desafio do Senhor, depois que ele começa a jornada. Em Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 7, vai ser a leitura básica de hoje. Êxodo 32, a partir do versículo 7 até o 14. Acompanhe comigo esta leitura, amados. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce
porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que te ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição perante eles, se inclinaram, sacrificaram e lhes disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tendo visto que este povo, eis que é um povo obstinado, agora, pois, deixa que o meu furor, a minha ira, se acenda contra eles e os consuma, e eu te farei uma grande nação. Vamos parar aqui. Amados, a teimosia, ela é algo triste, mas a idolatria é algo que provoca a ira de Deus. Quem não ficaria irado? Amados, o povo vai lá, reclama pelo peso da escravidão. Deus vai, usa Moisés, faz prodígio, faz milagre, faz maravilha. Deus faz eles passar o mar vermelho. Deus livra ele dos egípcios e vinga eles, porque todos os egípcios que estavam atrás deles morreram ali no mar vermelho. E anda um pouquinho, aí Deus chama Moisés para conversar com Moisés, porque Deus falava de pertinho com Moisés, e Moisés se demora um pouco. Mas a idolatria é algo tremendo. A gente idolatra aquilo que a gente vê como salvação da gente. E rapidamente esse povo falou: Moisés se foi, mas não sabe o que aconteceu. E note um detalhe: o próprio irmão de Moisés, Arão, ele pega pé de ouro para as pessoas e funde um bezerro de ouro. E ali o povo começa a falar, parece que o povo não sabia que Deus estava ouvindo. E olha o que o texto diz, estes são os teus deuses. E o bezerro que acabou de ser fundido ali, eles dão toda a glória para o bezerro e fala: eles que te tiraram da terra do Egito. Mas isso acende a ira de qualquer um. A idolatria, amados, quando a palavra de Deus diz que Deus não reparte a sua glória com ninguém. E muitas vezes o povo, amados, se nós observarmos as Escrituras, e as Escrituras que nos dão as diretrizes e os caminhos para que nós não erremos, vai evitar muito sofrimento, vai evitar muita negatividade, muita coisa que nós não precisaríamos passar. Até então, o povo estava no começo da viagem. O que resultou isso? Em muitas pessoas mortas e um alongamento desta viagem. Uma geração inteira perece no deserto. E a partir do versículo 11 tem um pouco do desfecho. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus. E o Senhor, porque se acendeu o seu furor contra o seu povo,
que tiraste da terra do Egito, e aqui menciona com grande força e com forte mão. E Moisés ele usa uma argumentação. Porque hão de falar os egípcios, para mal os tirou, para matá-lo nos montes, para destruí-lo da tua face da terra. Torna-te da tua ira e do teu furor e arrepende deste mal contra o teu povo. Aqui há a intercessão de Moisés. E Moisés fala mais. Amados, a palavra de Deus tem algo que quando a coisa está pegando fogo, ela diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por isso que a gente tem que saber da palavra de Deus. Por isso que a gente tem que estar ligado nos acontecimentos a qual Deus fez. E aí Moisés fala: lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei a ela toda esta terra de que tenho falado, para que possua por herança eternamente. E aqui tem um texto tremendo. E o Senhor arrependeu do mal que dissera que havia de fazer. Mas aqui não foi só a ira de Deus. Depois o texto ele continua. Isso foi que Moisés ainda não tinha visto o tamanho do estrago, se você ver para frente, que depois até Moisés ficou irado. A idolatria, amados, ela causa isso. Também tem mais um texto em Deuteronômio capítulo 4, versículo 25. Deuteronômio é o próximo livro. Êxodo, aliás, 2 à frente, Números, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 25. O que diz esse texto? Deuteronômio 4, 25 diz assim: vamos ver se é esse texto mesmo, né? Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, vos envelhecerdes na terra, vos corromperdes e fizerdes alguma escultura semelhante a alguma coisa que fizerdes mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Novamente, Deus adverte ao povo: olha, não faça escultura, nem semelhante à terra, nem semelhante ao céu. E a gente vê que até hoje o povo faz isso. E se diz filho de Deus e coloca dentro da casa de Deus. Queridos, existem inúmeros textos, mas eu creio que está bom. São 12 coisas. Nós falamos 2, vou falar a terceira. E a gente vai conforme Deus for trabalhando. A terceira coisa é algo comum. Vamos para Números capítulo 11, Gênesis, Êxodo, Números, o próprio Número capítulo 11. Deixa eu ver o versículo, Número, que eu anotei aqui, Números 11, de 1 a 10. Números 11, 1. O que acontece aqui? O que deixou Deus irado novamente? Aconteceu-se que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do
porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Nós vimos aqui que teimosia, idolatria e agora queixa, que é murmuração. Você sabia que a murmuração atrai a ira de Deus? Amados, às vezes a gente faz isso, mas não deveria. Não deveria. E olha, diz que, amados, mas esse povo, ele era um povo muito queixoso mesmo. Deus tinha um cuidado especial por aquele povo, mas o povo arrumava jeito, e a queixa, amado, é algo que pesa. Uma pessoa queixosa do teu lado, por mais que você faça por ela não vê as coisas boas, ela simplesmente só vê o que está incomodando. E começa a murmurar. E como eu disse, atrai, porque é como uma goteira, mas uma goteira, se você ouvir ela um pouquinho de tempo, nem incomoda, mas se ela ficar às vezes a gente fala, coisa pequena não incomoda. Bom pernilão, do que esse tamanhozinho zoando na sua cabeça? Agora, era um povo inteiro, amados. Era um povo inteiro que qualquer coisa eles reclamavam. E aqui o texto diz que acendeu um fogo do Senhor entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial, nas beiradas, sabe? Consumiu. E aqui fala, vamos ler direto ao 10. Aliás, vamos ler o texto todo. Então o povo, a hora que a coisa começou a esquentar, o povo clamou a Moisés, que orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. O vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Olha o motivo: pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? E lembramos-nos dos peixes no Egito que comíamos de graça. Mas eles comiam de graça? Não, eles eram escravos. Mas agora já colocaram até o de graça. Às vezes a gente exagera, sabe? Os peixes que comíamos de graça. E aí lembraram dos pepinos, dos melões, alhos porós, cebolas dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Ixi, só esse pozinho aí. O maná, versículo 7, era como semente de coentro, e a sua cor como a de
Edélio. Espalhava-se e o povo o colhia em moinhos, e moía num grau e pisava em panelas, e deles faziam bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco, ao qual o orvalho descia à noite sobre o arraial, e o maná descia sobre eles. E versículo 10 por último. Então Moisés ouviu chorar ao povo e às suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E novamente, mas tinha acabado de acontecer a ira do Senhor, e aqui novamente a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Vou ler um pouquinho mais. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu povo? Porque não achei graça aos teus olhos, e se puseste sobre mim a carga desse povo. E Moisés desabafou mesmo. Versículo 12: concebi eu porventura todo esse povo? Dei a luz para que me dissesse: leva ao teu colo como ai, leva o que cria a terra dos seus pais. De onde eu teria carne para dar para todo esse povo? Porque contra mim choram, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu só não posso levar todo esse povo, porque é muito pesado para mim. E assim fazes comigo: mata-me, e peço que tenha achado graças aos seus olhos, e não me deixes ver o teu mal. Aí, amados, se nós continuarmos o texto, Deus dá uma aliviada na carga de Moisés. Deus levanta 70 homens para estar contigo e tira um pouco da carga. Amados, eu vou encerrar porque hoje nós temos Santa Ceia, neste terceira, mas tem mais 8. Então nós vimos que a ira provoca, a teimosia provoca a ira de Deus, a idolatria provoca a ira de Deus, e a murmuração provoca a ira de Deus. Aliás, falamos 3, tem 9. Queridos, medite sobre isso. Teimosia, idolatria e murmuração. Que nós possamos nos livrar disso. Agora que temos conhecimento, que possamos, amados, a gente tem que fazer um esforço, às vezes, para não reclamar. Um esforço mesmo. Aí você traz à memória aquilo que te dá esperança. Fala, muitas coisas nós não temos, amados, às vezes. A gente não pode ter tudo. Não é que não pode ter tudo. Até tudo nos corrompe. Porque quantas pessoas têm de tudo? Sabia? Agora, uma coisa que nós temos que ser é gratos. Eu aprendi isso. E cada vez que ainda erro, às vezes murmuro, às vezes eu sou teimoso, e às vezes ainda alguma coisa, de alguma forma, pode ser algo de idolatria que eu coloco na frente de Deus. Mas que nós possamos a cada dia, apóstolo Paulo diz que a gente vai caminhando de glória em glória, até ser dia perfeito. Nós temos que nos aperfeiçoar, rapaz, porque no céu não vai entrar nada disso. Amém? Nós temos a outra parte. Eu quero passar os avisos, porque todo o culto é gravado, e depois nós faremos a outra parte, que eu creio ser fora o íntimo, que hoje temos Santa Ceia. Vamos lá. Trabalhos: quarta, às 7 horas, culto de campanha. Domingo de manhã, às 9 horas, escola bíblica dominical.
e domingo às 6 horas, é culto de louvor e adoração, lembrando-nos que dia 10 do mês que vem, já a preleitora, a pastora Edivane estará conosco ministrando, e teremos um dia de ação de graça aqui na igreja. Vamos deixar bonito. Outro dia eu mostrei no grupo lá do WhatsApp nosso, uma que foi, acho que em 2017, né? Como ficou bonito, né? Tinha umas bexigas, tinha uns negócios. Vamos festejar, amados. É algo precioso. Para mim é precioso esse tempo que estamos aqui. Eu me sinto bem em fazer a obra de Deus. Eu me sinto bem em estar dentro dos planos e do propósito do Senhor. Amém? Vamos passar para